aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e eu gostaria de passar pelo menos uma hora na cabeça do James Wan. Eu assisti Maligno, nova produção desse nosso diretor queridinho, que já trouxe clássicos como Invocação do Mal, Sobrenatural e até Aquaman, porque Aquaman é um filme bom. E eu acabei de sair da sessão do cinema e vim direto contar pra vocês o que eu achei. Lembrando que essa é a minha opinião e ela é sem frescura e sem spoiler, ok? E eu não vou passar pela sinopse porque o trailer não conta nem a ponta do iceberg da história desse filme. Assim, ele só te dá uma leve lufada do que tu vai encontrar ali. Por isso vamos direto à minha opinião e eu vou dividir esse vídeo em 4 tópicos que eu quero falar. O primeiro deles é a atuação, o segundo é a direção, o terceiro é o roteiro e o quarto é a direção de arte. Esse filme ele é bem diferente, apesar de a gente ver que é um filme do James Wan, ele é um filme com uns toques bem diferentes do que a gente já viu até agora do diretor. E antes de mais nada, eu vou dizer o que eu achei. Eu gostei do filme. Eu acho que ele é um filme muito bom, ele é um filme que te atrai muito, ele te chama muito a tua atenção, ele te prende muito, mas comparando com o que o diretor já fez, eu acho que Maligno tá alguns degraus abaixo. Então vamos direto pro primeiro ponto, a atuação. A atriz principal pra mim, ela tá excelente, assim. Acho que muito do que eu acreditei da história, muito do que eu fiquei hipnotizado pela história foi por causa dela. Ela entrega uma atuação muito física, tem vários momentos que ela grita assim, que tu vê que o grito vem do estômago, e tem vários momentos também que exige uma questão mais dramática, existe um tom mais dramático, e ela consegue entregar isso muito bem. O filme ganha muito por causa da atuação dela, então ela tá de parabéns pra mim. Eu só tive uma impressão muito forte de que ela parecia muito com a Angelina Jolie. Tiveram vários takes em que eu fiquei pensando, nossa, essa é a Angelina Jolie, mas não é. Segundo ponto, direção. É o James Wan, a gente já sabe mais ou menos o que ele vai trazer. E realmente esse é um filme dele. Tava com saudade de assistir um filme do cara, assim. São os movimentos de câmera dele, é a estética dele. Tem algumas coisas novas, posso assim dizer. Tem um plano sequência que ele faz de cima que é muito interessante de assistir. E eu acho que ele trouxe alguma coisa do universo da DC. Eu senti que tem alguns elementos que me pareceram muito, né, um jeito de gravar um filme de super-herói. Não sei, eu tive essa impressão muito forte durante o filme. Mas é o jeito dele de dirigir e é muito bom quando você reconhece isso, quando você percebe que muito do que você está esperando no filme é justamente aquilo. É aquele movimento de câmera, é aquele jeito de criar uma tensão, é aquele jeito de criar um susto, é o jeitinho que a gente gosta do James. Eu particularmente gosto bastante, então eu saio muito feliz do cinema por causa disso, por ter assistido um filme dele novamente. Sobre o roteiro, eu acho que tem que separar duas coisas aqui. O James, ele assina a história e o roteiro é assinado por outra pessoa. A história do filme é bizarra. É uma coisa assim que eu não imaginava e que eu não esperava, e eu fiquei muito chocado quando as coisas começaram a se revelar. Porém, eu vou te dizer que a maneira como ela é contada no filme, a maneira como ela foi traduzida em roteiro, foi uma das coisas que não me agradou tanto. Algumas falas, alguns momentos, algumas cenas assim me deixaram pouco frustrado, podemos assim dizer. Principalmente a sequência final, quando se tem uma resolução para tudo aquilo, quando se tem uma justificativa para aquilo. E nesse momento o roteiro tende a ficar um pouco expositivo demais, explicativo demais. Isso eu achei meio chato de assistir, principalmente porque é num momento em que está se criando todo um ápice climático para a resolução da história. Mas teve uma outra coisa que eu achei interessante nessa história, a forma como ela termina. O roteiro deixa a entender, não tem nenhuma informação clara, não coloquem, não vamos levar isso como verdade. Mas o roteiro deixa entender de que o Sr. James Wan tá criando alguma coisa além disso. Não tem nenhum gancho absurdo para um segundo filme ou nenhuma grande revelação assim, mas eu senti um cheirinho de uma coisa maior. Tem alguma coisa maior aí. O Sr. James tá criando alguma coisa, ele tá cozinhando alguma coisa. Eu não sei o que é, mas fiquei com essa impressão. Depois me diz se você também ficou com essa impressão. E agora a questão da direção de arte. Assim, gente, eu fiquei em choque. Esse filme, ele realmente não tem nem um pouco o tom classudo de Invocação do Mal. Ele quase é próximo de Sobrenatural, mas não tão próximo. Ele tem algumas coisas de cores saturadas de Jogos Mortais e
foi aquela impressão que eu tive. Um tom de filme de super-herói. É incrível. Eu acho que foi uma das coisas que mais me deixou hipnotizado no filme foi o jeito que a fotografia foi trabalhada, o jeito que a trilha foi trabalhada, o jeito que os cenários foram trabalhados. É tudo muito superlativo. Assim, essa é a palavra que eu tenho. A música sobe no momento, as cores ficam mais fortes em outro. Não sei te dizer assim, é uma explosão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, isso é muito interessante, por outro, ele realmente te desconecta um pouco da realidade, assim, não tem aquele tom que a gente tem em Invocação do Mal, por exemplo, que você se conecta com aquela família, existe um drama, existe toda uma coisa, e daí existe toda uma ambientação, uma fotografia que faz com que você se sinta um pouco mais emocionado, mais próximo daquilo tudo. Aqui não, aqui a coisa é meio gritante mesmo, é meio forte, assim. Talvez pra chocar um pouco nós como espectadores, mas eu acho que isso tá muito ligado à história, porque a história realmente é uma coisa muito bizarra, muito doida, e eu acho que não poderia ser contada de outra forma, com outra forma estética que não fosse essa. Agora, tiveram alguns pontos que eu não consegui curtir muito no filme. Tiveram alguns probleminhas de CGI, de efeitos especiais que ficaram muito na cara, que ficaram muito, assim, realmente muito gritantes de que eram efeitos especiais. Tem uma cena que acontece numa parte meio subterrânea, que ali, nossa, gritou muito forte. E eu acho que existiriam outras formas daquela cena ser gravada que trariam um pouco mais de realidade para aquilo tudo que tá aparecendo na tela. Outra coisa que eu já falei um pouquinho é sobre o roteiro. A história é muito interessante, mas ele não consegue traduzir essa história muito bem. E eu acho que o momento da revelação, os reais motivos por que aquilo tudo tá acontecendo, se revela um pouquinho antes do momento certo. 15 minutos antes você já pega o que tá acontecendo ali. E eu acho que se tivesse sido empurrado um pouquinho mais pra frente, teria sido muito mais interessante. E por fim, eu não gostei do início do filme. Eu acho que ele entrega um pouquinho da história, na verdade ele te mostra o caminho que eles vão seguir. E eu não curti isso muito não. Como eu já falei antes, eu acho que Maligno é um filme bom, mas não é o melhor filme do James Wan. Não é um filme tão bom quanto os seus outros projetos. Por esses motivos, ele vai ganhar 3 alinhenzinhos. Tem mais coisas positivas do que coisas negativas. Não é um filme ruim, ele tem uma experiência muito interessante, ele tem uma experiência quase imersiva, podemos assim dizer. Porém, as coisas que eu não gostei ficaram tão gritantes quanto as cores e os gritos que a Madison dá e toda aquela bizarrice daquela história. É um filme que eu não tenho interesse de reassistir. E vou ser bem sincero, não me deu muito medo. Mas você, já assistiu Maligno? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje, se você curtiu dá um joinha, se você não é inscrito no canal se inscreva, e se você gostou desse tipo de vídeo em que eu saio direto da sessão de cinema e venho contar o que eu achei pra vocês, deixa aí nos comentários. Eu vou indo lá, tchau!